Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aqui, graças a Deus, tudo em paz, tudo bem. Minha gente, hoje é sexta-feira e eu nem pensava de fazer o vídeo, mas depois eu falei, gente, eu vou fazer o vídeo hoje porque eu vou explicar pra vocês porque eu não tava pensando de fazer o vídeo. Eu falei, eu vou fazer um vídeo também pra contar a novidade, porque eu tenho falado aqui sempre em alguns outros vídeos, né, sobre isso. E antes de mais nada, né, minha gente, se você estiver chegando pela primeira vez e não me conhece, me chamo Maria, moro aqui na Itália e falo com vocês da cidade de Forlì, da Emília-Romagna. E hoje eu vou falar sobre minhas documentações que eu estou preparando aí para o casamento. Tudo o que aconteceu, né, nesse período aí, porque são já 4 meses, praticamente 4 meses. Eu procurei a agência em janeiro e vou explicar para vocês por que foi que eu procurei uma agência para agilizar a questão de documentos, porque às vezes as pessoas não entendem, né, pode não entender por qual motivo, né, que tem muitas pessoas aqui que faz isso, procura tanto questão de com relação a passaporte, a cidadania, algumas coisas. Tem pessoas que procuram, né? Tem advogado, tem pessoas aqui que é, trabalham com essa questão de documentação para estrangeiro. Porque aqui o consulado é em Milão. Então, minha gente, eu moro a 4 horas de viagem, de ida só. Ida e vinda são 8 horas. E lógico, se você vai encaminhar essas questões de documentação, não é que você vai chegar lá e no piscar de olho, né? Vai ser já chamado e pode demorar. Com certeza você vai perder um tempinho aí. Imagina, ida e vir, você ir e voltar no mesmo dia é bem complicado, né? Não é fácil. Eu acho até, não é impossível, né, minha gente? Mas com criança, então pensa o quanto a gente ia gastar, tipo, não só o desgaste, né, de você ficar desgastado com relação à viagem, mas também com hospedagem para todo mundo. Não seria assim um desgaste que eu achei muito melhor não passar e dar entrada nos documentos com uma agência. Então, como eu conheço uma pessoa aqui, né, que me falou dessa agência, me indicou essa agência, e é uma pessoa muito direita, né? E aí eu falei assim, lógico, quando alguém te indica alguma coisa, a gente vai. Se a pessoa tem um caráter assim, sabe, que você admira e tal, uma pessoa de caráter, você confia muito na pessoa ali, vai pela pessoa mesmo, né? Porque você confia no caráter da pessoa. Mas o que que acontece, minha gente? Eu não tinha mais o contato dessa pessoa que me deu o número dessa agência. E aí eu entrei em contato com eles em janeiro para dar entrada nos documentos, porque antes eu já tinha entrado em contato, mas como eu via que eh, a gente trabalhou o verão, o meu marido ainda não tinha, ainda tinha as questões do divórcio dele para resolver, papéis que saíram errado lá eh, do fórum, né? Do lado do juiz, que não tava muito legal os papéis, tinha coisa errada, tinha que consertar. Então, com tudo isso, demorou mais uns 6 meses. E aí eu falei, poxa, eu vou entrar em contato com agora que saiu tudo, tá tudo ok, então vou entrar em contato com esse povo já para dar entrada nesses documentos. Entrei em contato com eles em janeiro, então eu já sabia, já tinha me explicado tudo que seria 40 dias para poder estar com esse documento na mão. E aí eu, ok, né? Eu já sabia disso, ela já me falado das coisas que ia precisar, só que o preço mudou, era menos, porque antes eu ia precisar de 2 testemunhas no Brasil. Já tinha conversado com minha irmã e meu irmão, eles seriam minhas testemunhas, porque antes a gente ia, quem é brasileiro, né? Porque esse é um documento brasileiro, gente, não, um cidadão italiano não precisa disso para se casar. Então, o Nula Óssea é um documento para o cidadão estrangeiro. No meu caso, eu precisaria de testemunha lá no Brasil que diria que eu nunca fui casada. Só que dizem que agora não precisa mais disso. E aí o valor seria 450 euros. Você paga metade, quando eles finaliza esse processo aí você vai e termina de pagar, que
Eu acho que é quando eles te mandam a foto dando la uma coisa assim. Só que já estava até menos, era 250. Eu falei, nossa, que legal, diminuiu e tal. Vamos dar entrada nesse documento, toda animada. Minha gente de Deus. Passou janeiro, de entrada, começamos nesse processo em janeiro. Mandei tudo que ela me pediu. Aí quando foi em fevereiro, o registro de inteiro teor, né? E aí eu pedi para minha irmã tirar porque ele disse que era uma coisa que só um parente podia fazer. Então eles não, mesmo com autorização minha, eles não poderiam pegar esse registro de inteiro teor, só se fosse o registro normal. Aí ok, pedi para minha irmã foi lá, pegou esse registro meu. E nisso, meu filho também já estava com um processo dele de permesso de sojourno e tá faltando só um registro. E aí, como minha irmã tinha mandado já um registro dele para mim, que eles disseram que era um registro original, mas era um registro original apostilado. Eles não tinham dito pro meu filho que era apostilado. Aí chegou esse registro aqui, a gente levou lá na Polícia Federal, né, para resolver a questão do documento do meu filho. E aí eles me disseram, não esse não serve e tal. A gente perguntou a essa agência se eles resolveriam essa questão desse documento do meu filho, se mandaria para o consulado para eles apostilar, só que diz eles que não faz isso no consulado, tinha que ser realmente no Brasil. Então ela disse assim, ela teve a ideia mirabolante nessa moça lá dessa agência, e vocês mandam o registro também do seu filho junto com, né, com o meu registro, tudo para o escritório de Curitiba, que depois o escritório de Curitiba, que eles mandariam esse documento aqui para Itália, e eles expediriam o documento para mim. Então, aí meu marido falou, ok, tudo bem. Só, gente, que a gente não imaginava que ia demorar tanto tempo. Aí se passou-se fevereiro, entrou o mês de março, nada. Eu comecei a perguntar, né, se os documentos chegou, se tinha chegado aqui na Itália já. Acho que eu não sei se eu comecei a perguntar em abril, né? Agora, no início de abril, ou se em março eu cheguei a perguntar. E nada dos documentos chegarem aqui. Aí, quando foi agora, em abril, já nisso, eu já não tava já mais suportando a situação. Eu precisando de uma resposta, né, pra ter certeza do que aconteceu. Porque aqui também a gente vê muito golpe pela internet. Então, assim, eu falei, nossa, será que foi um golpe? Será que essa agência não era confiável? Aí eu já não tenho contato mais da pessoa que me deu o contato dessa agência. E aí eu falei, vou procurar um pastor que eu conheço. E aí esse pastor me disse que ele mora em Rimini, ele também é brasileiro, mas ele é brasileiro descendente de italiano, né? E aí ele falou assim, olha, eu não conheço essa agência, mas eu já ouvi muito caso de pessoas que deram entrada em documentação aqui e depois perderam o documento, perdeu o dinheiro, eles não devolveram, não fizeram nada. E eu já fiquei mais, né, assim, falei, nossa, será que realmente é um golpe? Por quê? Ela agora no mês de abril, ela quase não tava falando muito comigo, quase não tava me respondendo. E aí eu comecei a ficar assim, eu falei, nossa, tanto tempo esse documento no Brasil, ainda não chegou aqui, não tem cabimento, né? Eles me deram 40 dias do prazo, e o prazo se passou e nada. E por que que eu entrei em contato com a agência, minha gente? Porque a gente mora muito longe, né? De viagem, são 8 horas, ida e vinda. Não tem cabimento você ir resolver alguma coisa, né? Situação de documento, ou seja lá o que for, e voltar no mesmo dia, principalmente com criança, a gente ia ter que se hospedar lá, não sei quantas vezes ia ter que voltar no consulado. Então, com isso tudo, eu falei, é melhor realmente pegar, né, e deixar que a agência cuide disso aí. E aí, né, fui com toda a confiança, e quando chega agora, mês de abril, né, que eu perguntei, ela me disse que não tinha chegado somente, não me disse mais nada, eu falei, pronto, alguma coisa séria pode ter acontecido e eu quero saber o que foi. E aí fui com meu marido procurar, pesquisar essa agência na internet, porque a primeira vez a gente tinha procurado e não tinha achado. Aí nessa segunda vez agora a gente encontrou um número diferente, aí liguei para eles e uma moça atendeu. E aí eu ouvia um barulho de criança falando e ela me dizendo que estava nesse escritório. Eu falei, pronto, não acredito, porque
as pessoas aqui são chata, né? Que os italianos. E tá no nome de uma outra pessoa, a empresa, né? Segundo eles, a empresa. E aí eu falei, poxa, como é que pode? Essa mulher tá trabalhando no escritório com a criança, porque aqui eles, né, a gente já sabe, às vezes as pessoas aqui são muito exigentes. Aí me deu uma dúvida maior ainda. Mas aí, ó, que ela falou, ai, não se preocupe, me desculpa, eu vou já entrar em contato com você pelo WhatsApp. Então, assim, ela não entrou mais em contato comigo pelo WhatsApp. Quem entrou em contato comigo foi essa outra moça, a primeira, que eu conversei com ela. Uma pessoa que, assim, pela voz dela, gente, olha, eu vou dizer, não é que a gente sabe que as pessoas estão cada dia mais articulosas, mas a mulher passa uma confiança muito grande por você e profissionalismo no telefone. Ela me ligou, pediu desculpa. Diz ela que um amigo dela ficou doente e aí tudo ficou muito acumulado e ela não teve como dar atenção, né, direito a todos os clientes. Ela falou, não, você tem razão de estar. Eu falei assim, porque o que eu falei com a outra foi muito sincera. Eu falei assim, olha, porque ela me pediu os documentos o mês passado. Eu não mandei, por quê? Eu estava muito empolgada, olha só, uma coisa assim. Eu, de início, estava muito empolgada de mandar esse documento. Depois a gente foi perdendo empolgação, depois a gente foi esquecendo. Fazia uma coisa, fazia outra e nós esquecemos. E depois eu falei, nossa, imagina se eu tivesse mandado meu documento. Ainda que seja uma empresa séria, hoje eu estaria preocupada por conta do meu documento. Depois que eu não vi que foi demorando, eu falei, sabe que é melhor eu não mandar. Por quê? Eu tô achando que tá demorando demais de enviar esse documento do Brasil para cá. Vai que é realmente, né, um golpe. Então, eu vou esperar. Meu marido falou também, olha, espera. Então, a gente começou a esperar. Falei com ela que eu não me sentia mais segura de mandar meus documentos, porque eu tô vendo que tava, assim, não tava tendo resposta no telefone e não estava, e tava demorando demais do prazo que eles me deram. Ela falou, não, você tem razão, porque aconteceu aqui algumas coisas, um colega que fez saiu, tive que ser licenciado porque ficou doente e aí acumulou tudo e não sei o quê, mas os seus documentos devem chegar até terça-feira. Então, seria terça-feira dessa semana. Aí deu terça-feira, gente, nada. Tudo bem que tinha o feriado de Páscoa, né? Eu falei, bom, ela me disse, olha, pode ser que não chegue na terça-feira mesmo, por conta dos feriados que vai ter aí. E aí eu falei, ok, né? Mas ainda fiquei assim, falei, nossa, feriado chegou, ela não me passou, terça-feira, ela não entrou em contato comigo para me dar satisfação, mas ok, eu vou esperar até essa próxima semana. Se até essa próxima semana eles não me derem nada de concreto, aí sim eu vou ver que providência eu posso tomar. Pelo menos né, no Brasil, refazer tudo de novo, pedir para minha irmã enviar para mim. E aí depois eu vejo como, né, ia ver como fazer com relação à minha documentação de casal. Eu já tava já pensando tudo isso, né, gente? Então, porque às vezes uma coisa não tá fluindo, né? Pode sim ter acontecido problemas, desse rapaz realmente ter ficado doente, pode ter acontecido várias coisas, mas a gente sempre tem que pensar também que pode ter acontecido outra coisa que seja diferente e o que que a gente vai fazer. Vamos ver qual a solução que a gente vai tomar para isso aí. Então, hoje ela me mandou mensagem dizendo, Maria, chegou seus documentos, vamos mandar o registro do seu filho, porque isso tinha sido a ideia dela, né? Ela falou assim, bom, já que vocês, porque a gente procurou para saber também com relação ao documento do meu filho, né, como eu já falei aí. E ela falou, não, manda tudo para lá pro escritório e a gente manda tudo, vai mandar aqui para Itália. E aí a gente manda para vocês. Então eu tava, né? E com tudo isso já fiquei um pouco, falei, nossa, que meu filho tem que resolver essa questão dele, né? Do documento. Eu também querendo saber, né? A questão do meu documento. E aí foi aquela coisa. Só que hoje eles me deram uma notícia maravilhosa, né? Que o documento chegou, gente. Eu tô muito feliz. Ela disse assim: olha, se você quiser mandar os seus documentos só quando a gente mandar o documento do seu filho, aí vai ser tipo assim,
que aí você se sente mais segura. Ou se você quiser mandar alguém vir aqui no escritório ver como é que é. Ela disse que tem pessoas que não querem mandar os documentos pelo correio e preferem ir pessoalmente. Ou tem algum amigo, alguém que pode entregar lá. E aí me deixou um pouco mais tranquila, né, minha gente? Mas assim, ela disse que o documento chegou e eu fiquei, nossa, numa felicidade tão grande, porque, sabe, eu vendo todas essas questões, gente, de janeiro para março, né? Seria agora no início de março que era pra mim estar com esse documento na mão, nada, aí já no final de abril que nós estamos, né? Lógico que coisas podem acontecer, mas são pessoas que a gente vai conhecendo pela rede social, não é? Que a gente conhece pessoalmente, vai conhecendo assim, de conversar. E, nossa, minha gente, eu vou dizer pra vocês que esses dias agora, sabe, eu tava realmente pensando, nossa, o que será que vai acontecer? Porque no sentido assim, sabe quando você sente que tem alguma opressão contra você? Não sei se vocês têm esse sentimento, gente, mas eu sinto. Por exemplo, quando tem alguma coisa, sabe? Tipo assim, alguma opressão, vou dizer assim, fúria do inimigo, sabe? Às vezes com pessoas. Eu geralmente aqui, pessoas que entram pra ficar tentando me detonar, me botar pra baixo, geralmente é quando vídeos meus viraliza, quando tem muito mais visualização, né? Não vou nem dizer viraliza, mas quando tem bastante visualização. Mas quando tem pouquinho, normal, são geralmente pessoas que me acompanham aqui no canal. E essa semana, minha gente, olha, foi entrando tanta gente aqui, sempre tentando botar a gente pra baixo, sabe? E eu sentindo aquela opressão, aquela coisa assim no ar, eu falei, meu Deus, acho que é alguma coisa aí. O que será que tá para acontecer, né? Que às vezes são coisas boas que tá para acontecer na nossa vida. Eu tava até no vídeo ontem, às vezes tá para acontecer coisa boa na vida da gente. Às vezes a gente tá indo numa direção que vai mudar a nossa vida e coisas começam a acontecer, gente. A gente que fica com raiva de vocês, sem vocês fazer nada e tantas outras coisas, né? Então, assim, eu recebi essa notícia hoje, foi maravilhoso, porque é uma realização de um sonho. E outra coisa, minha gente, é só a gente não desistir. Às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, eu contei os meus planos para alguém e deu tudo errado. No meu ponto de vista, eu acho que uma coisa que a gente nunca pode contar para alguém é, por exemplo, a pessoa vai fechar um contrato, né? A pessoa tem que fechar um contrato de alguma coisa que é grande, é importante, financeiro, ou às vezes uma venda de uma casa, alguma coisa que você precisa primeiro. Gente, alguma assinatura tem que ter, alguma coisa, um pontapé inicial. Nem tudo a gente deve contar. Mas tem coisas, minha gente, porque eu fiquei pensando, falei, nossa, se for realmente um golpe, vida que segue. Vamos, né, recomeçar tudo de novo, refazer tudo de novo e tá ok, né? E a gente vai fazer. O importante é que vai dar certo no final, independente de como seja. Mas se não for, né, vai acontecer do mesmo jeito. Então, tô muito feliz só dividindo aqui com vocês a minha felicidade. A gente precisa levar a vida sempre assim, com positividade. E se acontecer alguma coisa, e se a gente precisar se posicionar, eu fiquei assim vários dias, foi passando semanas e eu já fui começando a ficar um pouco triste com relação a isso aí. Mas eu fui deixando, né? Depois eu falei, sabe, que eu preciso me posicionar com esse povo dessa agência, porque eu não posso simplesmente me calar e fazer de conta que não tá acontecendo nada. E nessa ligação eu fui muito respeitosa, lógico, mas também muito sincera. Eu falei, olha, eu não conheço vocês, fui indicada por uma pessoa que hoje a gente não tem nem como eu procurar ela para perguntar alguma coisa, né? Não conheço ninguém que conhece vocês, a gente não se conhece, eu não posso simplesmente, né? Tô vendo que tá demorando demais, não estou tendo mais respostas. Outra coisa também, eu não tenho mais a confiança de mandar o meu documento antes que eu veja alguma coisa de positivo que me deixe segura. Então, tem momentos que a gente realmente precisa se posicionar, não só simplesmente ficar, tá bom, vou esperar e tal, né? Tem um momento da gente
se posicionar. Então, chegou esse momento de eu me posicionar. Chegou um momento que eu falei assim pra mim mesma, eu falei, não, eu preciso me posicionar com essas pessoas. Não é gritar, né, não ser desrespeitosa, gente, mas a gente ser muito sincero naquilo ali, porque você não confiar nem em quem você conhece 100%, né, mas em quem você não conhece, então, né, a gente sempre tem que ter aquela, né, não dizer que sim nem que não, mas pelo que o resultado que eu estava tendo era assim de eu ter que questionar alguma coisa, porque já estava muito atrasada essa questão do meu documento. E é isso, minha gente, eu não ia nem gravar vídeo hoje, hoje não fiz minha live, minha gente, Eva estudando, eu fazendo, eu falei, eu vou adiantar aqui esse creme de para amanhã ter um dia mais leve ainda, menos coisa ainda para fazer, curtir um pouco mais os meus filhos. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar a notificação. Muito, muito obrigada por estar aí com a gente. Eu tô morrendo de sono. Minha gente de Deus, hoje eu dormi um pouco à tarde, mas pense que eu tô aqui, olha, morrendo de sono. Um beijo grande no coração de vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.